Então, durante o louvor, eu senti fisicamente, e depois me veio a imagem, assim, era como se descesse uma presença, igual nós cantamos hoje aqui, sobre esse fogo da presença. Foi exatamente essa sensação que eu tive. Que aquele fogo veio assim, ó, e foi da cabeça aos pés, assim, aquele fogo, e queimou toda a corda que prendia e derreteu cada corrente que aprisionava. Eu senti que derreteu, assim, sabe? Foi aquele negócio muito rápido. E esse fogo da presença, nossa, veio assim um alívio, veio uma alegria, dava vontade de chorar. É uma coisa muito estranha para explicar em palavras. Mas eu senti assim como se Deus estivesse falando assim, olha, eu estou selando um momento aqui no Campus Piraquara, e que mais para frente vozes vão se levantar para contar, falar, começou lá naquele dia, naquele culto, e Deus está transformando, está fazendo, e vai vir assim, parece que vai vir rápido assim. Mesmo que esse fogo, quando ele vem, e ele, que nem eu até te falei, né, que veio na minha cabeça o fogo que fica purificando o ouro, fica purificando a prata, né, é um processo assim, que vai acontecendo até que sobra só o que é puro. Mas essa sensação que eu tive, parece que é um negócio rápido, parece que não é tão demorado. Parece que talvez, assim, nós aqui como igreja, tem sido difíceis algumas coisas nas nossas vidas, até nos ministérios, parece que vai e não vai, vai e não vai. Situações que nós vivemos, né, parece que está indo daí regride. Então, assim, eu senti muito forte, assim, como se vem um tempo de Deus aonde vai romper, assim, entendeu? Está chegando o final desse vai e vem. E a gente vai poder proclamar isso futuramente. Falar, olha, Deus que fez. Rompeu o ciclo, rompeu. E foi por causa do fogo da presença. O fogo da presença. E hoje, nos louvores, nós falamos muito sobre essa presença. Né? Essa presença. Né? Aonde está essa presença é aonde eu vou, porque Ele vai fazer algo, Ele vai trabalhar. E Ele quer trabalhar em nós. Então, acredito que hoje, no carro, ele compartilhando a palavra, né, que Deus deu para ele nessa madrugada, que ele acabou acordando bem cedo. A gente está vindo do encontro com Deus, né? Para quem sabe, o encontro com Deus é bem corrido. E ele estava dando conta das coisas do encontro com Deus. E daí ontem, 9 horas da noite, a gente chegou em casa. Daí ele falou, agora eu vou orar a Deus para Deus me dar a palavra de amanhã. E hoje no carro, ele contando para mim a palavra, eu falei, nossa, Malove, você está me falando sobre essa palavra? E eu estou lembrando do sentimento, daquela presença que eu senti no culto. Então, receba, irmãos, porque realmente Deus está trabalhando e fazendo algo e vai romper rápido. Está breve. Amém. Obrigado, Valéria. Nós entendemos que Deus faz, Ele faz, e Ele continua fazendo. Né? Como a salvação. Você é salvo, e você continua sendo salvo. Né? Então, Deus faz as coisas, mas Ele respeita os processos. E a gente precisa aprender a submeter aos processos de Deus. E nem sempre é fácil. E normalmente, na maioria das vezes, eu posso dizer que em todas as vezes, nós não encontramos em nós mesmos a suficiência para sozinho conseguir vencer todas as batalhas. Por isso Deus nos coloca dentro de um corpo, do corpo de Cristo, para que uns aos outros, podemos orar uns pelos outros, dar conselho uns para os outros, ouvir uns aos outros, amar uns aos outros, suprir uns aos outros. E um dia você está forte e você vai fortalecer os outros. E um dia você vai estar precisando ser fortalecido por alguém. Mas juntos nós somos mais fortes. E o que Deus está fazendo individualmente com cada um de nós gera uma expressão do que Deus está fazendo no todo, no corpo inteiro, no corpo de Cristo. Né? Nós entendemos que a nossa história, nós completamos dia 15 de abril, 8 anos do Campus Piraquara. E a gente percebeu assim que nada do que tem acontecido nesses 8 anos aqui desviou 1 milímetro sequer do propósito que Deus tem para esse campus aqui, para essa estação. E Deus tem cuidado, Ele tem feito e Ele tem acrescentado. E nós estamos muito felizes com o que Deus está fazendo. Em momentos difíceis, nós tivemos socorro de Deus e tivemos socorro e ajuda de pessoas que nos auxiliaram. E nos momentos alegres, nós festejamos juntos as vitórias. Né? Hoje é um dia de vitória, né? Eu convido você, se você quiser estar junto com a gente lá na linha verde, às 19 horas. 19 horas, né? Se você for, aconselho chegar antes, que vai estar lotado, porque é um dia de vitória. Nós vamos receber várias pessoas que estão tendo um encontro com Deus, e se você já foi em encontro com Deus, você sabe o quão precioso é esse momento de transformação. É um processo que Deus faz no encontro,
mas inicia-se um processo também que Deus continua fazendo. E hoje, especificamente, dando continuidade a essa palavra que a Valéria trouxe, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre um tema que está em Romanos 5, do 3 a 4. Romanos 5, do 3 a 4. Deixa eu ver se fica melhor. Ficou. E lá diz assim, abriram lá? Romanos 5, do 3 a 4. Não tem Abriram? Vamos lá. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ih, já começou bem. Porque as tribulações, elas produzem esperança. A esperança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Então nós vivemos um tempo, né? Nós vivemos em uma geração que normalmente nós evitamos de todas as formas passar por dores e por dificuldades. Né? Nós temos hoje tanto o auxílio das tecnologias. Esses dias eu estava até estou um pouquinho aqui com ressecamento no dedo, que é uma alergia de produtos químicos. Eu tirei uma foto, coloquei lá na internet e já me veio a resposta a respeito da pomada que eu tinha que passar e já resolvi o problema. Então as coisas elas são muito rápidas, elas se transformam muito rapidamente e o pensamento de ontem já tem uma atualização de hoje, né? Mas Deus ele não está, da mesma forma que ele não está alheio a essa nova condição proposta pelo sistema da nossa geração que nós vivemos hoje, mas ele continua o mesmo. Ele continua sendo um Deus de processos, né? Paulo, ele não diz apenas que nós suportamos a tribulação. Ele diz que, isso parece estranho até para nós, né? É difícil de entender, mas ele diz para nós nos gloriarmos na tribulação. Né? O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês a respeito desse versículo é nos gloriarmos na tribulação. Então, o primeiro ponto, se você consegue anotar aí, diz assim, a tribulação é inevitável, mas não é inútil. Então, a tribulação ela é inevitável. Né? A própria palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições e tribulações também. Mas ela não deve ser inútil. Né? A palavra tribulação ela traz a ideia de pressão, de aperto, de ser esmagado. Né? Pensa na ideia do carvão. O carvão, quando ele passa por uma pressão muito grande, ele se transforma em um diamante. Né? Sem pressão, não há transformação. É a palavra da Valéria que Deus estava purificando. Pensa na palavra da Valéria. Para você surfar essa mensagem aqui, você precisa estar com o coração na palavra que a Valéria compartilhou. Deus está tirando as correntes, os grilhões, está purificando para uma nova estação. Quem quer andar livre para uma nova estação? Amém, amém. Então vamos passar pelos processos. A tribulação, ela não cria necessariamente algo novo. Muitas vezes, ela remove aquilo que está dentro de nós que precisa ser removido. Às vezes, falta de fé, às vezes, orgulho, às vezes, arrogância, às vezes, medo, às vezes, traumas, limitações, as provações, o aperto, a pressão. Ela tem esse propósito de nos aperfeiçoarmos constantemente, porque o propósito essencial de Deus é que nós nos tornemos cada vez mais a imagem e semelhança dele. Né? Provérbios 17:3 diz, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Então imagine que você está sendo depurado nesse processo de santificação. Né? Nesse processo de caminhada com Deus, Deus vai trabalhando com você. Pensa em Abraão, que é o pai da fé. Ele se tornou um homem com tamanha dependência e confiança em Deus a ponto de entregar o seu próprio filho aos propósitos do Senhor. Mas antes disso teve todo um processo. Desde quando Deus o chamou lá de Ur dos Caldeus e disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai. E Abraão, ele sempre se manteve debaixo do que Deus estava orientando. É um processo, né? Não adianta ficar buscando atalhos, não adianta ficar buscando soluções rápidas, não adianta fazer como fez Ló, que olhou para um lugar ali de fora e falou assim, puxa, aquele lugar ali parece suprir todas as minhas necessidades, e eu vou para lá. E ele foi, porque ele viu pelos seus olhos naturais e não considerou ouvir a voz de Deus a respeito de uma resposta específica. Ele saiu
daquele lugar onde havia provisão, havia propósito e principalmente havia proteção de Deus para conduzir aquela família ao centro da vontade de Deus. E nós vimos a consequência do que aconteceu com Ló. Né? Aquela cidade que parecia tão extraordinariamente maravilhosa foi consumida pelo fogo e as consequências para a família foram extremamente desastrosas. Então, hoje, quem está aqui é pai de família? Levanta a mão. Pai de família, levanta a mão. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Isso, muito bem. Você que está aqui, que é pai de família, você tem uma responsabilidade muito grande de conduzir a sua família nesse processo que Deus tem para a sua família. Né? Então, às vezes nós reagimos às muitas situações, às muitas pressões que o mundo nos coloca e tomamos decisões que não são forjadas em Deus. E isso nos conduz a uma situação que atrai sobre a nossa vida e, consequentemente, para as nossas famílias, situações desagradáveis que nós vamos ter que lidar com isso ali na frente. Que são as tribulações que não seriam necessárias se tivéssemos permanecido na vontade do Senhor. Então, esse é um outro ponto que eu quero falar com você. Todos nós vamos passar por momentos difíceis e por dores. E muitas delas têm a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Mas tem algumas que você não precisa passar. Que é consequência de desobediência, que é consequência de pecado, que é consequência de se afastar da presença de Deus e do corpo de Cristo. Essas você não precisa passar. Mas mesmo que eventualmente aconteça de você passar por uma dessas, uma vez que você se arrepende e volta para o centro da vontade de Deus, Ele te dá toda a capacitação e suprimento e amor e acolhimento necessário para que você suporte até mesmo essas provações, e isso também vai se tornar um canal de experiências e bênção na tua vida ali na frente. Estamos juntos? Amém, que bom. Amém. E nossa realidade atual, talvez você esteja aqui e você esteja passando por um desses momentos. Essas pressões, elas podem se manifestar em formas de crises financeiras, ansiedade, sobrecarga emocional, problemas familiares, insegurança sobre o futuro, e nada disso é estranho ou foge do plano de Deus para as nossas vidas. Mas diante dessas situações, nós precisamos fazer algumas perguntas. Então você, ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você pode perguntar, o que Deus quer produzir em mim através dessa situação? Nós sabemos também que a tribulação, ela produz perseverança. A tribulação produz perseverança. E a perseverança é a capacidade de continuar mesmo quando está difícil. É não, como diria o cachorro, é não largar o osso. Tem o cachorro que fala, sabia? Como diria qualquer um de nós que passamos por esses momentos, é não desistir, é permanecer, é determinar antes, é fazer uma resolução em Deus antecipadamente, é decidir o caminho a ser seguido antes de acontecer. Né? Eu sei que cada pessoa tem as suas prioridades, cada um tem um chamado específico em Deus, cada pessoa tem uma atividade profissional, cada um é diferente, ninguém é parecido. Especificamente a Valéria e eu, nós quando conhecemos a Jesus aqui na CCC, lá na linha verde. E isso fazem 20, quantos anos mais ou menos? Uns 28 anos. Aproximadamente 28 anos. E lá, logo que a gente conheceu a Jesus na CCC, nós fizemos uma resolução. Nós fizemos um compromisso com Deus. Que nós serviríamos a Deus durante a nossa vida na CCC. E que servir a Deus e servir a igreja seria a nossa prioridade número 1. Nós decidimos isso antecipadamente, lá atrás. Veja bem, foi uma decisão que nós fizemos. Nós entendemos o equilíbrio da nossa vida. Que amar a Deus deve ser a prioridade número 1. Mas nós temos prioridades com a nossa família, nós temos prioridades com o nosso trabalho e nós temos prioridade com o ministério. Nós fizemos um acordo pessoal em que nós iríamos privilegiar ou priorizar amar a Deus
e servir ao corpo de Cristo na CCC como prioridade, né? Como prioridade número 1 nas nossas vidas. E por causa disso, nós tivemos muitas pressões no decorrer desses 28 anos. Nós passamos por momentos de crise financeira muito difícil, recebendo propostas muito boas, mas dependia de estar em outro lugar, em outra cidade. Mas porque já havíamos decidido antecipadamente, nós permanecemos e perseveramos mesmo nas tribulações. E hoje nós estávamos vindo aqui conversando sobre algumas partes da história da nossa vida e vendo como Deus, Ele nos mostrou que estava conosco durante todo esse tempo, durante todo esse processo. Logo que nós nos convertemos, nós fomos morar em Colombo, lá na Rodovia da Uva, e depois nós mudamos para Água Verde. E eu lembro quando a gente mudou para Água Verde, a gente estava lembrando hoje, nós tiramos uma foto daquela casa onde nós estávamos morando, que foi um milagre de Deus, e naquela foto tinha um arco-íris, né? E aquele arco-íris, ele falou muito forte para a gente, dizendo assim, eu tenho uma aliança com vocês, né? Quando nós viemos para Piraquara, quando nós viemos morar para Piraquara, logo que nós estávamos vindo para cá, numa das viagens que nós estávamos fazendo para cá, nós também, numa dessas viagens, num dia muito diferente, assim, né? O céu estava muito diferente, a gente olhou para o céu assim, e tinha um arco-íris, né? Tinha um arco-íris, e esse arco-íris nos lembrou, e foi como Deus estivesse renovando o nosso pensamento a respeito do propósito que Ele tem para as nossas vidas, e dizendo, eu tenho uma aliança com vocês, eu estou junto nesse processo, né? Nós amamos Piraquara, nosso coração está em Piraquara, nós não temos intenção nenhuma de sair de Piraquara. Momentaneamente, nós entendemos que logisticamente, por causa da condição de escola, de faculdade da nossa filha, seria melhor nós morarmos em Curitiba por algum tempo, e nós geramos essa direção em oração. E hoje a Valéria estava falando que numa das nossas idas e vindas ali para a Linha Verde, numa das voltas, né? Que a gente vai a pé agora para a Linha Verde, numa das voltas ela viu um arco-íris, e esse arco-íris era bem mais largo, né? E era quase fechava assim o arco-íris. E também ela entendeu que Deus estava falando, eu continuo aliançado com vocês, eu estou junto com vocês nesse propósito. Isso é a coisa mais maravilhosa que tem. Você saber que está no centro da vontade de Deus, porque vão haver momentos de vitórias, mas vão haver momentos de dificuldade, e nos momentos de dificuldade as dúvidas vêm. Mas se você tem firmado antecipadamente resoluções diante de Deus, resoluções do seu casamento, dizer, aconteça o que acontecer, é até que a morte nos separe. Né? Ontem nós fomos num casamento, né? Agora já está mudando. Antes era até que a morte nos separe. Agora os votos foram, aconteça o que acontecer, ficaremos juntos até que Jesus volte. Parece que tem alguma coisa no ar, né? Mas são resoluções que nós fazemos, né? Nós discutimos, nós passamos por problemas graves no nosso casamento, mas separação não é uma possibilidade. O que nós precisamos decidir é como nós vamos passar junto a nossa vida, porque juntos nós vamos passar. É só se nós vamos decidir passar brigando e discutindo e ficando de cara feia, ou se nós vamos nos alegrar, aproveitar, curtir um ao outro, se alegrar, se perdoar em momentos de perdão, mas separar não é uma possibilidade, porque nós já decidimos isso lá atrás, já decidimos antecipadamente. E muitas coisas você pode decidir antecipadamente, porque certamente a provação vem, a tribulação vem, é um processo, às vezes permitido por Deus, que tem a ver com Deus aperfeiçoar a sua vida, e às vezes você provocou isso através da sua conduta disforme da vontade de Deus. Mas mesmo numa situação ou em outra, você pode ter o socorro de Deus. Ele continua sendo o socorro bem presente na hora da adversidade. Você continua sendo filho, né? Um pai de amor, quando o filho faz alguma coisa errada, ele repreende o filho, mas não deixa de ser pai, não deixa de amar, não deixa de abraçar, não deixa de chamar para perto de novo, não deixa de ensinar e não deixa de prover até para as consequências das atitudes erradas do filho. É assim ou não é? Então, quanto mais o nosso Pai eterno não fará dessa forma nas nossas vidas. E nós sabemos também que
perseverança produz um caráter aprovado. A perseverança produz um caráter aprovado. O caráter aprovado significa alguém que foi testado e aprovado por Deus. Um produto ele só recebe o selo de qualidade depois de passar por testes rigorosos. Da mesma forma, Deus forma em nós um caráter que seja confiável. Hoje nós temos algumas situações que envolvem a nossa vida também. Muitos querem ter sucesso, mas sem profundidade. Influência sem integridade. Você vai ver esses influencers que tem aí na internet. Quando eu ouvi pela primeira vez a palavra, o que fulano faz? Fulano é um influencer. Daí eu falei, puxa, que legal, né? Deve ser uma pessoa extraordinária para influenciar os outros. Deve ter passado por pressões terríveis, vencido coisas muito grandes na vida. Deve ter muita sabedoria, deve ter muita experiência. Deve ter um caráter aprovado em Deus. Passou por muitas depurações. Puxa, eu preciso escutar essa pessoa que é influencer. Aí vai lá, mas o que ela faz? Ela faz dancinha. Meu Deus, que coisa terrível. Que faz? Ela fala sobre ele fala sobre o joguinho do não sei o que lá. Oi? Tá na moda agora o tal do 6 e 7, né? Misericórdia. Mas enfim, o que por qual ações, por quais palavras nós estamos emprestando os nossos olhos, os nossos ouvidos e as nossas emoções? Que tipo de influência você está recebendo? Nem vou falar, vem um monte de nome aqui que nem vale a pena comentar. Mas, puxa vida, sabe, gente, eu fico pensando às vezes, e às vezes eu vou confessar aqui, às vezes eu também fico gastando meu tempo ouvindo algumas coisas assim, depois eu fico perguntando para mim mesmo, meu Deus, para que ficar gastando tempo ouvindo isso? Olha, Jesus ele pagou um preço na cruz para te resgatar, a Bíblia fala, de um fútil legado herdado dos nossos pais. Se a cultura que nós recebemos dos nossos pais, não na sua totalidade, eu creio que dos nossos pais acrescentaram muitas coisas boas nas nossas vidas, mas toda a família traz um ranço, traz uma cultura que é herdada de geração em geração, que é disforme à vontade do Senhor. E Deus nos resgatou desse fútil legado, para quê? Porque eu quero ouvir o que está acontecendo com fulano de tal, porque agora tem uma briguinha nova, agora tem uma polêmica. Já descobriram que polêmica dá Ibope, né? Não é Ibope que fala na internet, dá view, né? Polêmica da view. Então você vai, só briga, confusão, um falando do outro, um falando que traição também é um negócio que dá view. Você vai entrar, fulano traiu alguém, você já para. Vamos ver o que aconteceu com fulano. E daí já começa a propagar aquilo. É ou não é? Então, nós estamos deixando essas influências entrar nos nossos corações. E Deus quer fazer um processo na sua vida. Deus quer estabelecer um processo na nossa vida. Nós estamos deixando as circunstâncias imediatas governar os propósitos que são eternos. Olha, eu sou muito, pode não parecer, às vezes eu sou bem desligado, mas às vezes Deus me chama a atenção para alguns pontos específicos. Quando eu vejo alguém aqui na igreja assim, com o bracinho cruzado, e outra pessoa com o bracinho cruzado aqui assim, não sei o que, está reclamando da vida. Está um reclamando para o outro. Mas sabe, não sei o que está acontecendo, não sei o que. Mas não sei, fulano, não sei o que. O que edifica isso? Não, mas dentro da igreja, agora eu vou fazer igual o pastor Hugo. O pastor Hugo puxou a orelha de vocês semana passada, eu vou... Oi? A nossa, né? A minha está ardendo também até agora. Gente, a gente vai resgatar a palavra para você. Gente, se você vem para a igreja e você tem um problema, está passando por problema, a melhor coisa que você tem para fazer é vir para o culto. Melhor coisa é vir para o culto. E a melhor coisa que você tem para fazer é conversar com pessoas sobre o seu problema aqui. Com pessoas confiáveis, que não são fofoqueiros. Vai detectando os fofoqueiros e fica longe deles.
detecta os confiáveis e conversa. Mas não fica trocando figurinha. Parece uma competição de quem tem mais, quem sofre mais. Mas você não sabe. Eu tomo. Parece aqueles que têm os hipocondríacos, né? Hipocondríaco. Não, mas eu tomo remédio para pressão alta, para gastrite. Eu tomo. Mas você não me conhece. Eu tomo para diabetes, tomo para não sei o quê. Gente, ó, traga. Você está com problema, está pesado, está passando por dificuldades. O teu lugar é estar aqui na igreja, nos cultos, na célula. Está sendo discipulado, está discipulando pessoas. Mas não fica trocando figurinha. Fale a respeito das suas necessidades e peça oração. Peça conselho. Fale como se estivesse colocando diante da presença de Deus. Para receber uma resposta do Senhor. Não está fomentando, fermentando. Né? E daí já se volta contra alguém que não tem nada a ver com o negócio. Bom, essa foi de graça, nem estava aqui. Eu espero que talvez até eu pode falar. Oi? Que essa influência seja boa. É, exatamente. Né? E você que vai ouvir uma reclamação, né? Não sai e fala assim, aqueles que sabe reclamar da vida, não dá nem vontade de ficar perto. Não, ora pela pessoa e seja uma boa influência na vida dela. Gente, oi? Isso é ser igreja. Se nós não formos luz do mundo, nem dentro da igreja, que dirá lá fora. Né? Enfim, não estava na palavra, mas... O caráter aprovado, ele produz esperança. Então aqui está o resultado final do processo, a esperança verdadeira. Não é uma esperança frágil, mas uma convicção firme de que Deus é fiel. É alguém que já passou por muitas crises e viu Deus agir, ela não entra em pânico. Ela confia, porque já experimentou o agir de Deus na sua vida. Ele já sabe que Deus é socorro bem presente, é escudo, é fortaleza, é pai de amor, é o pai que está junto, que não abandona, que rejeita. Né? Muitos de nós, possivelmente, passamos por momentos na nossa vida onde nós sofremos rejeições, e a rejeição é uma coisa terrível. Né? Pessoas que tiveram rejeição em relação aos pais, tiveram muita dificuldade de desenvolver um relacionamento de confiança com Deus. Mas, nesse processo de purificação e depuração, nós aprendemos que podemos depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele não é homem para mentir. Ele não é alguém que vai te rejeitar. Ele vai alguém que vai te acolher, porque Ele já provou o seu amor, dando o seu filho pela sua vida, quando você ainda era pecador. Imagine agora que você é filho. Quanto mais Ele vai te ajudar nesse processo de te formar uma pérola preciosa, um diamante, um ouro refinado nas mãos dele. E finalmente, e já acabando, Samuel 7,12, acho que é a 1 Samuel 7,12, diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. A palavra Ebenezer significa pedra de ajuda. Vocês sabiam disso? Ah, mas não é até aqui Deus nos ajudou? É isso também. Samuel tinha tido uma grande vitória. Samuel tinha passado por uma grande conquista. E depois ele colocou aquela pedra nesse lugar, uma pedra de ajuda, e ele disse: até aqui Deus nos ajudou. Então, sabe que a esperança nasce da memória da fidelidade de Deus. Depois de uma grande vitória, Samuel levantou essa pedra e chamou ela de Ebenezer. Aquela pedra era um memorial. Toda vez que o povo visse aquela pedra, aquele povo ia se lembrar: nós já passamos por lutas, mas Deus nos sustentou. Então, o que acontece? Quando você passa por alguma investida maligna, quando você passa por situações bem difíceis, uma das áreas que nós fomos muito afligidos na nossa vida foi na questão financeira. E logo no início da nossa jornada, talvez ali não era no início não, era ali já talvez nos 3 ou 4 primeiros anos que nós estávamos com Jesus. Eu não lembro exatamente quanto tempo faz, minha cabeça é uma benção. Não pode reclamar, né? Senão alguém vai falar assim: não, mas a minha é pior que a tua. Para que remédio você está tomando para a memória?
Ó, eu já esqueci qual remédio eu estou tomando. Mas a gente estava num culto, né? Estava ali num culto. Não, era no Instituto Bíblico que a Valéria e eu nós estávamos fazendo. E a pessoa que estava ministrando aquela aula, ela disse assim, olha, eu não sou acostumado a fazer isso, mas não era aqui na CCC. Mas eu estou sentindo direção de levantar uma oferta para o pastor fulano de tal, que tinha uma igreja, a igreja estava passando por algumas dificuldades. E eu estava sentado mais ou menos ali, assim, onde está o Pedro, o Everson, assim, ali onde está sentado, eu esqueci teu nome, mas ali onde você está sentado. E não era aqui nessa igreja, era no Instituto Bíblico. E eu senti no meu coração, assim, dê tudo que você tem, oferte tudo que você tem. E normalmente naquele tempo que a gente tinha, estava na carteira, né? Não tinha cartão, até tinha cartão, mas a gente andava com o dinheiro mesmo, né? E a minha carteira estava no carro, nem contei, né? Peguei o dinheiro que estava lá dentro e ofertei tudo que eu tinha. E depois que eu voltei daquela oferta, as pessoas ficaram de pé ali, todo mundo começou a orar e começou a cantar alguns louvores. E a presença de Deus, ela encheu aquele ambiente ali de uma maneira extraordinária. E enquanto eu louvava a Deus, eu vi como se fosse a palavra de Deus, a Bíblia, piscando palavras assim na minha frente. Piscando palavras, piscando palavras. E essas palavras, assim, eu não podia ver escrito, mas elas falavam no meu coração, como se Deus estivesse dizendo assim, eu vou suprir todas as suas necessidades. Eu vou suprir todas as suas necessidades. Aí eu avisei a Valéria, falei, Valéria, estamos ricos. Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Falei, já vamos comprar uma picape 0 km aqui, né? Deus vai pagar as contas para nós. Enfim, a partir dali nós entramos num processo de devastação na área financeira. E nós passamos por dores tão terríveis, né? Eu trabalhei em banco e mexendo com finanças desde os meus 13 para 14 anos de idade. Eu chego com 20 e poucos anos de idade e não tinha dinheiro para comprar um leite, uma latinha de leite para dar para minha filha, né? E algumas vezes eu falei assim, eu sou o maior fracasso que existe. E eu olhava para aquela palavra de Deus sobre a minha vida e às vezes eu começava a questionar assim, puxa, não foi Deus, eu me iludi com aquilo. Mas sempre em meio a esses processos de terríveis necessidades, a gente via a mão de Deus suprindo de maneira extraordinária. Eu já contei algumas vezes, alguns dos testemunhos que nós tivemos aqui nessa área financeira, de Deus enviar pessoas para encher a nossa mesa de latas de leite para nossa filha, quando eu não tinha dinheiro para comprar mais nada. De ver o dinheiro, eu e a Valéria, nós orarmos e colocarmos uma nota de R$50 no meio do nosso caderninho de contas e fechar. E as nossas contas eram 5, 6 vezes mais do que R$50. E no outro dia a gente abrir ter 2 notas de R$50 e uma nota novinha. E a gente começou a pagar a conta com aquela nota de R$50 e pagava e nós pagamos todas as contas. E tem muitos outros testemunhos que eu podia compartilhar com vocês, que nós vimos a mão de Deus suprindo nos momentos onde a pressão era tanta que algumas vezes eu disse, Deus, tira a minha vida porque eu não aguento mais. Dá uma outra oportunidade para minha esposa, para que ela possa casar com alguém que tenha capacidade de, no mínimo, suprir uma casa. Mas dentro dessa pressão terrível, Deus nos ensinou a depender dEle. Aquele mesmo Deus que um dia, quando eu estava subindo uma rua lá de casa, uma rua de pedra assim, e fazendo essa oração, Deus, eu não aguento mais. Eu não tinha dinheiro para comprar uma lata de leite para minha filha. E no dia seguinte, quando eu cheguei em casa, a mesa estava forrada de lata de leite. O mesmo Deus que fez esse suprimento de multiplicar recursos, criar dinheiro. Aquele mesmo Deus, quando nós passamos outros momentos de dificuldade, nós pudemos descansar o nosso coração em saber que de alguma forma a provisão virá. Porque aquelas situações que nós passamos lá atrás se tornaram uma pedra de memória, um Ebenezer, um memorial, que nós olhávamos para trás e dizíamos, aquele Deus que fez naquele lugar vai continuar fazendo, porque Ele é o mesmo Deus e Ele não muda. Essas situações, essas pressões que talvez você esteja aqui hoje, esteja experimentando na sua vida, talvez alguns de vocês, saiba que elas não são definitivas. Talvez seja parte de um processo.
E no meio desse processo, Deus quer estabelecer vitória. E essa vitória vai se transformar num memorial. E esse memorial vai se transformar numa fortaleza. E quando você passar por outras situações, você vai olhar para trás e dizer: Ebenezer, o mesmo Deus que proveu lá, Ele continua sendo o meu Deus, e eu posso continuar confiando e dependendo dEle. Eu não preciso tomar atalhos, eu não preciso decidir pela força do meu braço, eu não preciso confiar na minha própria sabedoria disforme da vontade de Deus, eu não preciso dar um jeitinho, eu não preciso me corromper, eu não preciso mentir, eu não preciso enganar, eu preciso somente confiar, porque eu sei que Ele vai continuar provendo, e eu estou sendo aperfeiçoado, porque a provisão não é o mais importante. O mais importante é que Deus usa as circunstâncias como um objeto para te refinar, para extrair da sua vida o que você tem de melhor, para arrancar o medo, para arrancar a dúvida, para arrancar todas as impurezas. As circunstâncias é a pedra do lavandeiro, é o forno que refina. As circunstâncias são um objeto nas mãos do Senhor para te fazer cada vez mais a imagem e semelhança dele. E este é o propósito original de Deus para a sua vida. Deus quer te abençoar. Deus quer que você tenha uma casa melhor. Deus quer que você tenha uma faculdade. Deus quer que você tenha promoções no seu emprego. Deus quer que a sua família seja abençoada, próspera, feliz. Deus quer que você seja curado. Mas todas essas coisas, elas são efêmeras. Mas sobre todas as coisas que Deus quer, é que você tenha um coração aperfeiçoado, um caráter transformado à imagem e semelhança dele. Às vezes tem situações que dá vontade de desistir. Eu sei que tem alguém aqui hoje que está passando por um momento que tem vontade de desistir, que a tristeza é tão grande, a decepção é tão grande, que a vontade é abrir mão e ir para um caminho diferente. Mas eu sei também que o mesmo Deus que tem agido na sua vida até hoje, Ele continua sendo o mesmo Deus. E Ele está dizendo para você hoje: recomece, perdoe, dê mais uma chance. Eu ainda tenho propósito nessa situação, e ali na frente tem frutos preciosos para a sua vida, se você perseverar, e se você deixar eu continuar tratando da sua vida. Sabe que enquanto eu e a Valéria, nós conversávamos hoje aqui, vindo para Piraquara, está sendo muito bom vir para Piraquara, porque a gente conversa no caminho, e ela falou assim: Malove, vamos tirar fotos em casa, vamos pegar situações onde nós vivemos momentos difíceis e tirar fotos e colocar essas fotos na nossa casa, para que a gente esteja sempre lembrando que aquele Deus que proveu lá, Ele vai continuar provendo, né? Vamos colocar fotos, vamos furar a parede, vamos colocar em cima do balcão, vamos criar memoriais dentro da nossa casa, para que a gente vamos escrever e colocar em quadros aquelas situações onde nós experimentamos os milagres do Senhor na nossa vida, para que toda vez quando a gente olhar para aquela parede, a gente lembre: Deus foi poderoso nessa situação. Todas as vezes que nós estivermos passando por uma angústia, a gente volta os nossos olhos para aquele lugar e diz: nós ainda temos um Deus que é poderoso para reverter esse processo. Sabe, é um impulso que eu quero dar a vocês nesse processo que Deus está fazendo aqui no nosso meio, no Campus Piraquara. Talvez seja no corpo de Cristo. Eu acho que essa palavra é para a igreja do Senhor para esse tempo. Eu creio do fundo do meu coração que Deus está prestes a fazer um derramamento, e um derramamento de santificação dentro do corpo de Cristo. E esse derramamento tem a ver exatamente com essa palavra de depuração, para arrancar os grilhões, arrancar as correntes, arrancar as cordas, arrancar as prisões, para nos liberar para algo novo, para uma consciência e uma revelação nova a respeito do nosso Deus e da eternidade, para tirarmos a nossa mente e os nossos pensamentos e as nossas ações daquele lugar de onde nós já fomos resgatados, que é do fútil legado, que é de continuar nos submetendo ao jugo maligno desse mundo, que levanta influenciadores que dizem que dancinha é um bom negócio,
que dizem que outras coisas e outras ideologias são coisas que você deve prestar atenção. Eu creio sinceramente que Deus está fazendo algo especial. E meu coração não é Deus fala com a igreja, é Deus, faz de mim capaz de corresponder a isso. Faz de mim capaz de corresponder a isso. Cria em mim capacidade de abrir mão coisas que não vão produzir nada de bom. Cria em mim capacidade de dizer não a algumas coisas que não produzem vida, mas só corrompe a minha mente e as minhas emoções. Cria em mim capacidade de dizer não a horas de envolvimento com atividades que não produzem nada de bom na minha vida, na minha família. Cria em mim um coração puro, purificado, depurado, um espírito inabalável, e restaure em mim a alegria da salvação. A consequência desse derramamento do Espírito que vem com uma espada quebrando grilhões nas nossas vidas, é nos liberar para sermos restaurados na alegria da salvação que há em Cristo Jesus. Num espírito de paz, onde a eternidade tem espaço para habitar na sua mente, nas suas emoções, no seu coração, e a tua capacidade de corresponder às circunstâncias adversas é muito mais, porque você pode dizer, maior é o que flui de dentro para fora, do que aquilo que tenta me sufocar de fora para dentro, porque maior é o Espírito de mim que está dentro de mim e flui de mim para dentro, de dentro para fora, do que a capacidade das circunstâncias de me deter, de me sufocar, de me abater, de trazer depressão, abatimento, desconfiança, abalo na minha fé. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. A lepra do mundo não vai me contaminar, a lepra das redes sociais não vão me contaminar, a lepra das mídias não vão contaminar, a lepra dessa cultura caída não vai me contaminar, porque maior é o que está dentro de mim, o Espírito de Deus, o Espírito de vida que habita dentro de mim é maior, e eu vou contaminar, e o leproso vai ser curado. O leproso não podia abraçar ninguém que passava lepra, ele tinha que ficar lá longe, dizendo, imundo, 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 não chega perto. Sabe que alguns canais de redes sociais hoje devia ter um escrito assim, antes da gente entrar naquele lugar, e dizendo assim, cuidado, imundo, entre se quiser, vai sair leproso, mas é imundo. Mas não tem, devia ter. Mas Jesus, quando foi lá, ele abraçou o imundo. O imundo não passou lepra para Jesus, mas Jesus passou a virtude dele, e houve cura, ele foi curado. Então, ao invés de você ser influenciado por esses influenciadores, pelas ideologias, você ser influenciado pela cultura desse mundo caído, você vai abraçar pessoas, e você vai levar a virtude de Jesus, se maior for o Espírito que está dentro de você, porque senão você vai ser influenciado. E a pergunta que eu quero deixar para vocês hoje é, quem vai vencer essa batalha na sua vida?